O Corinthians em ebulição. Membros de organizada invadiram o clube ontem. Exigiram a presença do presidente Augusto Melo. Foram recebidos. Esses torcedores se dizem cansados de promessas. Mas será que o que eles receberam ontem não foram novas promessas? Ou a reiteração de promessas já feitas? Será que a coisa não continua no mesmo lugar? Vamos falar dessa pressão também em cima do técnico Antônio Oliveira. E essa coisa de, vamos esperar o jogo de domingo. O jogo de domingo é decisivo para continuar ou para não continuar. Será mesmo que esse tipo de avaliação tem que ser do jogo a jogo? E essa coisa de, vou trazer reforços, voltando ao tema das promessas. Como? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho rumo a 200 mil inscritos por aqui. Hoje eu estou de aposta ganha. Acabei de gravar um vídeo aqui, só que era na vertical, era para outra rede social, então vou aproveitar a mesma camisa aqui. E vou falar das odds supremas. Hoje, por exemplo, tem Eurocopa, tem Holanda e França. O Aposta Ganha tem uma seção chamada Odds Supremas. E aí eles vão reunindo cenários diversos numa única cotação e ela fica turbinada. Então é muito legal essa oportunidade. Confere aí essas oportunidades de odds supremas. Você vai no site do Aposta Ganha, tem uma seção só para isso. Gente, é diversão pura, tá? Aposta é diversão, é entretenimento, não é investimento. Então você vai no site do Aposta Ganha. Jorge, nunca fui, não conheço, primeira vez, como é que eu faço? Estou deixando esse QR Code aqui na tela e dentro desse link, para onde você vai ser direcionado, já tem lá um bônus de R$5 para você brincar, conhecer o site, beleza? Aponta a câmera para o QR Code e vem para a Aposta Ganha com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Então vamos lá, meus amigos, que coisa, hein? Que situação a do Corinthians. Ontem um grupo de 30 torcedores da camisa 12 esteve no clube. Eles estavam voltando de Florianópolis, depois da partida contra o Internacional, voltaram em caravana e resolveram ir direto para a sede do clube. E aí chegaram lá, seguranças tentaram conter, tinham 2 seguranças, não conseguiram, eles entraram, foram recebidos pelo Marcelo Mariano, que estava lá, né, o diretor administrativo, o Romeu Tuma estava lá, presidente do Conselho Deliberativo, eles falaram, olha, a gente quer falar com o Augusto Melo. Enquanto o presidente do Corinthians não chegar aqui e atender a gente não vai embora. E aí ficou aquela coisa, cadê o presidente? O presidente está aqui, o presidente não está aqui, o presidente vai falar com a gente, o presidente não vai, aí chega a polícia, acionaram a polícia militar, chegaram 5 viaturas e tal, e aí chegou o presidente. E aí rolou a reunião com o presidente do Corinthians. Ele ouviu as críticas desses torcedores organizados, muitas cobranças ao time, muitas cobranças ao Antônio Oliveira. Eles disseram na conversa, segundo o que foi relatado, olha, a gente entende que ele não é o único responsável pelo que está acontecendo e tal, mas o trabalho está ruim, fizeram lá as cobranças deles. E aí, eles ouviram do presidente Augusto Melo que reforços chegarão em julho, no início de julho, quando se abrir a janela de transferências novamente. Só que tem um ponto, né? Essa organizada, a Camisa 12, ela soltou uma nota e na nota ela fala assim, chega de promessas, não queremos mais promessas, algo do tipo. Hoje, a Gaviões da Fiel, outra organizada, programou um protesto para as 19h10. 19h10, tem relação com 1910, o ano da fundação do clube. Então, as organizadas, a Gaviões rompeu com o presidente Augusto Melo e foi base de sustentação na sua campanha. A Camisa 12 fala de chega de promessas, né? De fim da paciência com promessas. Mas o que ela recebeu do presidente do Corinthians ontem foi promessa. Nós vamos contratar no início da janela de julho. Ok, mas vamos analisar o contexto atual do Corinthians. Primeiro, no início de julho, a gente não sabe se o Antônio Oliveira ainda será o técnico ou não. E é importante que o treinador, seja ele qual for, participe desse processo de indicação de reforços, de contratação, para entender questões táticas, questões de encaixe, questões de trabalho, né? É natural, não se sabe quem vai estar no comando do Corinthians até lá. Não se sabe com quais recursos o Corinthians vai conseguir trazer jogadores, em que condições. Ele vai buscar empréstimos, mas você conseguir trocas, empréstimos dentro da Série A é um ambiente mais difícil. Talvez ele tenha que buscar na Série B, mas se ele buscar numa divisão inferior, isso vai ser suficiente para as necessidades que o Corinthians tem hoje? Eu acredito que dificilmente será.
Não, ele vai contratar jogador para chegar e ser titular. Ok, jogador para chegar e ser titular é caro. É caro. Estou falando, inclusive, num pacote aí. O Corinthians quer um goleiro, 2 meio-campo, 2 atacantes. Nossa, que é bastante coisa, né? Querer nem sempre é poder. Tá, vai chegar jogador para resolver. Tá, com que dinheiro? O Corinthians acabou de perder o seu patrocínio Master. E já tem mais ou menos o quê? Uns 15 dias isso? E até agora, muita gente dizendo, não, vai sair uma casa de aposta, mas já tem umas 2 engatilhadas aí. Até agora, nada aconteceu. O Corinthians perdeu uma receita importantíssima, fundamental, e até agora não conseguiu uma reposição para essa receita perdida. Então, se já estava difícil, com a antiga patrocinadora honrando os pagamentos, pagando tudo bonitinho, tudo direitinho, imagine agora com a saída da patrocinadora. O Corinthians está tentando reaver na justiça o contrato, mandou uma notificação para a patrocinadora antiga. Isso demora muito tempo, isso não é coisa para esse ano. Vendas de jogadores, é um terreno incerto também. O Corinthians está esperando vender alguém, pegar essa grana e investir no elenco. Isso pode acontecer no intervalo de 15 dias, dos próximos 10, 15? Pode não acontecer também. Então, não há muita garantia. O presidente chega para os organizados e diz, não, nós vamos contratar. O mesmo presidente, quando deu dias atrás uma coletiva, prometeu essas mesmas contratações, fez a mesma promessa, mas antes, minutos antes, disse, não temos dinheiro, nosso fluxo de caixa está arrebentado, nós não temos dinheiro na conta. Então, caramba, como imaginar isso? É difícil. Eu imagino que o presidente esteja trabalhando 24 horas por dia, esperamos, né? Todos os corintianos esperam, para buscar essas alternativas. Geralmente, no desespero, não são boas alternativas. Você vai ficar refém de um empresário que vai te colocar um jogador agora e que vai te cobrar na frente e que vai te trazer um contrapeso, você para contratar um jogador sem grana, através da cessão por um empresário, você vai ter que contratar um outro que você não deseja, esse cara vai fazer parte do elenco. A gente já viu várias histórias assim, de clube ferrado de grana e que teve que se vender, teve que vender um pedacinho da alma para poder reforçar o elenco e evitar um rebaixamento. E os agentes do mercado sabem quando o dirigente está desesperado, quando o clube está desesperado. A questão do Augusto Melo, quem vai negociar com o Augusto Melo hoje sabe que se trata de um presidente fragilizado. Fragilizado esportivamente, porque os resultados são ruins, fragilizado em termos de credibilidade do mercado, porque essa história do rompimento da antiga patrocinadora fede, cheira muito mal. Tem indícios de crime aí, algo muito grave. E sabe também que é o presidente fragilizado politicamente, que vai perdendo dia após dia a sua base de sustentação. Perdeu diretores, perdeu apoiadores, inclusive se fala até numa possibilidade de um processo de impeachment que pode começar a andar nos bastidores do Corinthians. Então, é difícil. Não aguentamos mais promessas, mas até agora o presidente do Corinthians só fez promessas, ele não tem muito mais o que entregar nesse momento. E para domingo, a situação do Antônio Oliveira, ela é crítica, pensando no próximo jogo. Ela é muito ruim. Há um entendimento de que é preciso aguardar o jogo de domingo, né? Ontem eu ouvi vários setoristas do Corinthians falando sobre isso, acompanhei com muita atenção o noticiário do Corinthians a partir do momento em que soube do protesto lá da organizada. E assim, geralmente, pela minha experiência, cobrindo o futebol há mais de 20 anos, geralmente quando começa esse papo, vamos aguardar o próximo jogo será decisivo, geralmente é porque a decisão já está tomada. Quando você, na quinta, conclui que, de repente, domingo é a última chance, é porque você sabe que o trabalho está em vias de ser interrompido. E aí é o que eu pergunto sempre, se já chegou nessa situação, se a situação se deteriorou a tal ponto, não já é o momento de fazer essa interrupção? O que eu penso particularmente sobre o trabalho do Antônio Oliveira e sobre o momento do Corinthians? Eu acho que faltam peças, eu acho, de verdade. Acho que o Corinthians tem um time com alguns jogadores, principalmente Garro, principalmente Coronado, jogadores assim de mais qualidade. O Ranieri, que foi um bom reforço esse ano, indiscutivelmente. O Yuri Alberto, que melhorou um pouco nas mãos do Antônio Oliveira nesse ano, é preciso ser justo. Eu acho que tem time para jogar mais do que está jogando, mas não muito.
Acho que tem time para ficar acima da posição atual, hoje está dentro da zona de rebaixamento, mas não muito acima. Então eu vejo parcela de responsabilidade do Antônio Oliveira. Eu acho que esse Corinthians hoje poderia estar melhor organizado, né? Melhor postado em campo. Isso faz diferença. Equipes frágeis muitas vezes se superam no coletivo, na organização, na arrumação, no desenho tático. Acho que isso está faltando ao Corinthians. Acho que o trabalho do Antônio Oliveira é pior do que poderia ser com o elenco que tem, mas não poderia ser muito melhor. Aí está a chave. Pode ser que o Corinthians ache no mercado alguém que faça a produção desse time subir consideravelmente. Eu não acredito nisso sem reforços. Eu acho que talvez o Corinthians precise das duas coisas. Um novo treinador, novas ideias, um novo profissional e novos jogadores. Não adianta fazer só metade do trabalho, 50% do trabalho. O Corinthians precisa de mais. Então é só isso. E outra, que sempre é uma observação que precisa, necessariamente tem que estar presente nessa coisa de técnico, nesse debate sobre técnico. Quem vem? Vamos decidir então domingo se o Corinthians não vencer em Curitiba, se o Corinthians tiver uma derrota feia em Curitiba, vamos decidir pela troca. Tá, vamos olhar o mercado, vamos trazer quem? Vai fazer como o Vasco? O papelão do Vasco? Que traz o cara que fica 4 jogos e vai embora? Papelão, isso é papelão. O Álvaro Pereira. O cara chegou no Brasil, o cara veio de outro continente, então o cara está entendendo, se ambientando, conhecendo o nosso campeonato, pega um clube em crise, uma gestão contrata ele, depois os caras saem por força de liminar, aí vem outra gestão e o cara tá tomando pancada atrás de pancada, toma 6 em clássico, aí 4 jogos o cara é mandado embora. Para fazer esse papelão, é melhor não fazer. Eu entendo que o cenário do Vasco é diferente, mas não muito também, em relação ao Corinthians. Não muito. É que não teve troca de direção por força de decisão judicial ainda. Né? Nunca se sabe. Corinthians nunca se sabe. Mas essa é a minha preocupação sempre. Fácil tirar, colocar quem? Nosso mercado está escasso. Não vai trazer o Mano Menezes de volta. O cara acabou de sair. Saiu no início do ano por essa gestão. Um cara contratado pela gestão anterior, né? Aliás, o Danilo, mais um da gestão anterior, acabou de ser demitido do Corinthians, depois de tomar uma goleada lá no time de base. Mais um. Ele ganhou a copinha no início do ano, não deu para mandar o cara embora. Né? Mas, na primeira crise, ficou muito à vontade o presidente Augusto Melo para demitir mais um que fazia parte do grupo político anterior, ou que foi levado ao clube pelo grupo político anterior. Então, gente, é muito complicado esse contexto do Corinthians. Eu acho que hoje tem algumas notícias boas e ruins para o Corinthians, porque quando você pensa em rebaixamento, e eu acho que a briga do Corinthians hoje é essa, de novo, no momento, você precisa lidar com a realidade, trabalhar com a realidade, não se enganar, se iludir e jogar a poeira para baixo do tapete. Todo corintiano sabe que hoje, pode ser que daqui a 10 rodadas não seja mais, hoje a briga do Corinthians é contra o rebaixamento. A boa notícia para o Corinthians, você tem o Fluminense muito mal, você tem o Vasco em caos, o Grêmio em parafuso com a logística que é terrível, complicada, que atrapalha, e eu sei que atrapalha, é muito ruim mesmo, né? O momento que o Grêmio está vivendo vai gerar essas consequências dentro de campo. Agora, ao mesmo tempo, tem mais notícias. Por exemplo, o Cuiabá, que você ficava assim, o Cuiabá já foi, hein, galera? Cuiabá não tem mais jeito, não. Olha o Cuiabá e a recuperação que teve. O Vitória, esquece. Já ganhou 2, já pulou para 9 pontos, já saiu da zona de rebaixamento, já deixou o Corinthians para trás. E o Vitória tem o mesmo número de jogos que o Corinthians hoje. É que tem time aí, por exemplo, o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Vitória não, o Vitória tem 9 pontos e tem 10 jogos também. Tem uma galera aí embaixo que está reagindo. O Criciúma, antes de começar o campeonato, projeções. O Criciúma já foi. Eu disse, lá no 0 a 10 a gente fez o programa dos elencos, né? Quem se reforçou melhor na janela. Não em termos necessariamente de qualidade, não é comparando um elenco com o outro, mas comparando as realidades, o teto de cada um, a nota de partida de cada um. A gente disse lá, cara, o Criciúma fez um mercado muito interessante para a realidade dele. E tá aí, ó. Tem 9 pontos também. Tá na briga dele, para não cair. Então essas são as notícias ruins para o Corinthians. Você tem que olhar 4 piores que você, achar 4 piores. No momento tá difícil. 4 que estejam jogando um futebol pior.
E tem um adicional aí. O grande, o gigante em crise é mais difícil de sair de onde está. E ninguém, a não ser o Vasco, ninguém vive uma crise administrativa tão profunda como o Corinthians. Só o Vasco. Só o Vasco. Mas o Vasco, ele hoje é outra conversa, né? O Vasco no nível de bagunça, de zona, né? É outra parada. Assim. Ninguém no futebol brasileiro chega perto. Não estou falando da gestão Pedrinho, não. Estou falando dos últimos anos. A gestão Pedrinho chegou agora, por força de uma liminar. Né? O Vasco caiu nas mãos de uma empresa que aparentemente está quebrada. Aparentemente a SAF do Vasco assinou um contrato com o Vasco, tomou o controle do futebol do Vasco, estando em situação de penúria financeira. É o perigo de você cair na mão de qualquer um. Né? Então, enfim, vamos aguardar. Serão dias muito tensos, especialmente o domingo, porque, dependendo do que acontecer em Curitiba, o que parece inevitável pode se consumar. E o presidente Augusto Melo está muito pressionado. Mais pressionado do que nunca. As organizadas colocando na parede, cada dia é um apoio diferente que se perde, cada dia o presidente se isola mais, o dinheiro não está chegando, o novo patrocinador não está chegando, a credibilidade do clube está prejudicada nesse momento no mercado e o time precisa responder urgentemente. Que cenário difícil, que cenário complicado. Tem muita rodada pela frente ainda. O Corinthians só fez 10 jogos no campeonato, mas já fez 10 jogos, sabe? O primeiro turno já está indo embora. O que você pensa do momento do Timão? Like no vídeo se você ficou até o fim. Deixa a sua opinião nos comentários. Um ótimo fim de semana, uma ótima sexta para todo mundo. Juízo e tchau.